Olá a todos, mais uma aula, só que dessa vez para falarmos sobre as fontes do direito. O que seriam essas fontes do direito e para que elas servem? Antes de dar início à aula em si, só fazer uma explicação, tá? Tecer alguns comentários iniciais. Todos nós temos uma fonte, tá? Assim como o direito, assim como outras ciências, o ser humano também tem algo que o inspira, algo que o molda, algo que ajuda a sua formação, algo que ajuda na sua criação. E no direito também funciona da mesma forma. Existem alguns elementos que vão ajudar na formação, na criação do direito, assim como existem alguns elementos que vão contribuir para a formação do ser humano e também de outras ciências. Então, essas fontes do direito, elas têm algumas expressões e podem ter vários e vários sentidos. Eu posso analisar as fontes do direito como um processo de produção de normas jurídicas. Não é errado, tá? Mas não é um conceito, digamos assim, completo. Também posso analisar fontes do direito como uma estrutura de poder, tá? A fonte do direito é a fonte do seu poder, aquilo onde emana a sua força e as suas principais características. Tá? E nós temos aí um conceito de fontes que eu posso pegar emprestado até do dicionário Aurélio, tá? E ele vai trazer aí um conceito, né, de fonte como nascente de água, bica de onde corre água potável para uso doméstico, depósito para onde corre e etc. Tá? Mas o conceito principal está aqui embaixo nesse item 4, que seria 5, né? Melhor 5, aquilo que origina ou produz uma origem, uma causa. Então, pelo conceito do dicionário, eu tenho que dizer que a fonte do direito é aquilo que origina, aquilo que causa o direito, aquilo que produz o direito. Tá? E aí os doutrinadores eles chegam trazendo mais informações. Alguns dizem que, como Pedro Nunes, fontes do direito são elementos diretos e essenciais da formação das instituições jurídicas de uma nação ou do seu direito positivo. O direito positivo é aquele que tem o toque do homem. Vocês ainda vão ver as diferenças de direito natural para direito positivo. Mas, segundo Pedro Nunes, ele diz que são elementos diretos e essenciais da formação das instituições. Então, elementos esses essenciais que vão ajudar a formar o direito e termos aí o direito como ele é hoje moldado. Na verdade, se vocês pegarem as nossas últimas aulas, aquelas que nós traçamos uma evolução histórica, a história é uma fonte do direito. A história de uma sociedade ajuda a moldar, ajuda a formar o direito que vai ser aplicado naquele meio social, entre aquelas pessoas. Nós vimos que o direito foi evoluindo. Na verdade, foi tema da aula passada, a evolução do direito. E a história, os fatores históricos, sim, podem ser vistos como fontes do direito. Cabe a nós, estudantes do direito, né, classificar que tipo de fontes são essas. Correto? Então vamos lá. Délio Maranhão já tem um conceito um pouco diferente, tá? Diz que fontes do direito são as regras, e essas regras do direito saem do humo social, de onde elas se originam, como as águas saem do solo, de forma espontânea, de forma natural. Então, na verdade, o Délio Maranhão ele pega aquele conceito do próprio dicionário, a visão de que fonte é vista como nascente, como água, e dali brota, né, sai do solo, dali brota o direito. Então, para Délio Maranhão, o direito vem da sociedade, mas olha que coisa interessante. Ele vem da sociedade, mas ele serve para controlar a vida em sociedade. Algo que a gente pode refletir sobre isso. A sociedade, o comportamento social cria o direito e o direito serve para controlar o comportamento social. Na visão de Délio Maranhão e na maioria dos doutrinadores. E aí nós temos a fonte do direito do trabalho, tá? Significa meio pelo qual o direito do trabalho se forma, um exemplo. Tá? Se origina e estabelece suas normas jurídicas, emprega-se também a expressão no sentido de fundamento da validade jurídico-positiva da norma jurídica. Então, um exemplo aqui de um ramo do direito do trabalho, eu poderia classificá-lo, tá? Quais são as fontes do direito do trabalho? Só para a gente ter um exemplo de como isso funciona. Simples. As relações de trabalho são fontes do direito do trabalho.
ou seja, os contratos, as convenções coletivas, acordos coletivos, os sindicatos, as greves, as movimentações sociais, enfim, muito se vê aí como esse ramo e como outros ramos. Posso citar aqui fonte do direito penal, tá? Existem vários tipos. A evolução do tribunal do júri, por exemplo, fonte do direito civil, nós temos os contratos, casamento, família, a evolução da sociedade, a evolução da família, a mudança da figura da palavra família, que muito evoluiu, tá? Durante esse período. Temos fonte do direito comercial, fonte do direito do consumidor, fonte do direito, enfim. Cada ramo do direito vai ter suas fontes específicas, mas o direito como um todo, o direito o geral, né, digamos assim, o guarda-chuva, em que dentro desse guarda-chuva existem vários e várias secções, vários e vários ramos do direito, esse vai ter uma fonte geral e abstrata que vai se aplicar a todos os outros ramos, tá? Uma ideia generalizada. Então, as fontes do direito correspondem às formas de poder. Por exemplo, processo legislativo, a jurisdição, os usos, o costume, os costumes jurídicos, tá? Que poder seria esse? É o poder social, tá? A autonomia da vontade humana. Então, vejam que o ser humano, quando começa, e isso eu venho dizendo desde que a gente começou o curso do direito, acho que vocês até já vão prever a frase que vem em seguida. O homem, quando começa a se fixar no solo e a viver em sociedade, ele tem uma força, ele tem um poder e quer aplicar isso ao controle social. E às vezes um uso, um costume de um povo acaba se tornando uma regra. Isso é muito comum. Tá? Existem algumas situações costumeiras de uma sociedade que acabam se tornando regra, ou seja, acabam sendo obrigatórias, de cunho obrigatório. E aí vem Hans Kelsen com um conceito muito mais profundo. Para ele, fonte do direito significa um fundamento de validade da norma jurídica. Tá? E nesse sentido, Hans Kelsen, o fundamento da validade de uma norma jurídica decorre de uma norma superior, algo que está acima, uma norma superior válida, que nós chamamos de norma hipotética fundamental ou norma fundamental. Tá? E ela que dá validade a toda ordem, todo ordenamento jurídico. Tá? E aí a gente pode dividir basicamente, tá? Bem basicamente, as fontes do direito em fontes materiais do direito e fontes formais do direito. Nós temos essas duas que nós vamos conceituar e exemplificar cada uma delas. Partindo do início, temos as fontes materiais. Como assim materiais? Eu posso afirmar que as fontes materiais elas vão servir de inspiração para as fontes formais. Então quer dizer que as fontes materiais elas antecedem as fontes formais? Na maioria das vezes, sim, elas antecedem. Porque essas fontes materiais do direito são os motivos éticos, morais, históricos, sociológicos, econômicos, religiosos, culturais, políticos, tudo aquilo que dá origem a uma ordem jurídica. São fatores reais, acontecimentos que vão dar origem a uma norma jurídica, sejam por N fatores. Vou dar um exemplo. Vimos que durante a Revolução Industrial houve intensa exploração do homem pela máquina. E aí, a nível mundial, começou a se criar legislações do trabalho para proteger o trabalhador. Vimos então que houve uma grande evolução na sociedade com relação à figura da adoção. As crianças e adolescentes passaram a ser vistos como pessoas detentoras de direitos e deveres, e a responsabilização dos pais, dos seus tutores responsáveis legais sobre essa criança. Surge então o Código de Menores e depois, posteriormente, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vimos a necessidade de se combater a impunidade e a corrupção e estamos vendo a legislação penal evoluindo nos seus processos. Há uns 10, 20 anos atrás, não se falava em delação premiada, não se existia isso, não se cogitava na importância que tem a delação premiada e as regras para que ela seja efetuada. Não se falava, não se usava o termo, por exemplo, fake news, não se usava a questão redes sociais. Temos a Lei Geral de Proteção aos Dados, que está em vigor agora, recente também, por conta do nível da sociedade estar cada vez mais conectada, né? E, claro, tivemos aí, os mais antigos, talvez se recordem, da Lei Carolina Dickmann, aquele escândalo que teve
quando as fotos, o computador, o dispositivo do computador da Carolina Dickmann, a atriz Carolina Dickmann, foi invadido e criou-se também várias leis de proteção à intimidade e a questões de inviolabilidade de dispositivos eletrônicos, e aí veio também crimes de clonagem de cartões, ou seja, o Código Penal não nasceu prevendo tudo isso, não. Alguns tipos penais, alguns crimes foram ocorrendo e surgindo, por exemplo, conforme a evolução da sociedade humana. O Código Penal da década de 40. Você acha que na década de 40 tinha crimes cometidos pela internet? Não tinha. Essa parte foi acrescentada no Código Penal justamente porque a sociedade evoluiu e começou a se tornar mais conectada. Por exemplo, o Código Civil de 1916 não tinha a figura da família como é hoje. Tá? E a CLT de 1943 não tinha questão de proteção à mulher, à gestante, ao menor, o teletrabalho, a figura do adicional noturno, periculosidade, tudo isso vai evoluindo, tudo isso vai... Tanto que você tem uma ideia, em 1943 não existia ainda a questão do FGTS, só veio surgir bem depois, se tornou obrigatório, surgiu na década de 60, se tornou obrigatório em 88, enfim. Vejam que esses acontecimentos históricos, econômicos, políticos, sociais, que eu só citei por alto alguns, a greve geral, né, eles são importantes para se formar o direito. São esses movimentos históricos, econômicos, políticos, sociais, que vão trazendo consequências no ramo jurídico. E já as fontes formais do direito, essas sim, são um pouco mais amplas, elas podem ser entendidas como os modos de manifestação das normas jurídicas. Tá? Você tem um fator histórico, agora você tem a manifestação dessas normas jurídicas. Tá? E as fontes formais do direito são as formas de expressão do direito, como ele se mostra. Tá? As fontes as fontes materiais ajudam a criar o direito, e as fontes formais é como ele se demonstra, como ele se exterioriza, como ele é aplicado naquela sociedade. Tá? E as fontes formais, elas podem ser de dois tipos, elas podem ser de alguns tipos, na verdade. Podem ser estatais e não estatais. As fontes estatais, eu poderia descrever, tá, as normas legais, jurisprudenciais, aquelas que, de certa forma, têm uma influência do Estado. Além do mais, se está dizendo estatais, se subtende que tem o Estado no meio. E as fontes não estatais são aquelas que surgem dos costumes, dos negócios jurídicos, que são tratados aí entre as partes, que não têm a intervenção do Estado, mas que são normas que deverão ser cumpridas. Como assim normas que deverão ser cumpridas? Vou dar um exemplo, tá? Antes de passar para as próximas fontes. Um acordo, um contrato, se for feito dentro da sua formalidade, tem que ser cumprido. Uma norma coletiva, uma convenção coletiva, não tem ali a influência do Estado. Ele não cria os contratos. Mas se eu chego, por exemplo, com algum de vocês e faço um contrato de aluguel e você não paga, ali tinha uma obrigação. Você está usufruindo de um imóvel e tem uma obrigação de pagar em dia. Se você não pagar, vai sofrer as consequências jurídicas. Eu vou entrar na justiça e lhe obrigar a fazer isso. Veja que o Estado não estava lá quando nós assinamos o contrato de locação. Mesma coisa com o contrato de compra e venda, contrato de trabalho, enfim. São questões decididas entre as partes, que por sua vez cria normas, cria obrigações, cria deveres. E as estatais, essas aí, são aquelas emanadas do Estado, detêm de coercibilidade e imperatividade e são aplicadas. Temos as fontes nacionais, e aí já dá para saber que é a ordem jurídica de uma nação, e as fontes internacionais, que o Brasil acaba aceitando por força de tratados e convenções internacionais, tá? Desde que o Brasil faça parte e elas sejam recepcionadas em nosso país. Tá? E aí nós temos as fontes formais autônomas. O que seriam essas fontes formais autônomas? São aquelas que eu posso até classificar como não estatais. As fontes formais autônomas, elas são elaboradas pelos próprios agentes, sem a presença do Estado. Vêm da vontade dos sujeitos de, por exemplo, uma relação de emprego, vem da vontade do sujeito de fazer as regras, tá? E as fontes formais heterônomas são aquelas que surgem da vontade do Estado, intervêm da elaboração de leis, de regras, de súmulas, de normas, decretos,
portarias, medidas provisórias, ou seja, tem a sua aplicabilidade, tem a sua coercibilidade, mas são emanadas do Estado, então são fontes formais heterônomas. E as fontes formais autônomas são aquelas que se originam da vontade das partes, como por exemplo uma relação de emprego. Como assim, como por exemplo uma relação de emprego que eu coloquei? Simples. Você vai e entra numa empresa. Você assina um contrato de trabalho. Às vezes não existe esse contrato de trabalho formal, mas você chega para o seu empregado e estabelece para ele horário de trabalho, salário, valor da hora extra, enfim. E além disso, existem as convenções coletivas. As convenções coletivas, por exemplo, são feitas entre sindicato patronal e sindicato dos empregados. Não tem o Estado no meio. O Estado só entra nessa relação quando é para exigir o cumprimento dessa convenção coletiva ou acordo coletivo quando uma das partes desrespeitam isso. Então você vê que são normas criadas pelos agentes, como assim agentes? Pelas pessoas interessadas, mas que têm força de obrigação, têm força de norma entre elas. E isso é bem interessante no direito. Vamos avançando. Aí, falar de fonte do direito, não falar da lei ou conjunto de leis, não é falar sobre o direito. Conjunto de leis forma uma legislação. E aí, senhores, nos países em que existe o direito escrito e a Constituição é rígida, a lei representa a fonte formal de maior importância. A nossa Constituição no Brasil é rígida, ela tem regras para a sua modificação. Inclusive, nós temos cláusulas pétreas, vocês vão aprender o que é isso, não se preocupem, de que não mudam. Só se vier uma nova Constituição e olhe lá. Direito à vida, direito à liberdade, enfim. E existem questões que podem ser modificadas, mas elas devem ser feitas através de uma emenda à Constituição. E nós temos uma PEC. As PECs são projetos de emenda à Constituição. Para isso passar, tem que ser votado em 2 sessões em cada casa legislativa, ou seja, na Câmara, no Senado, tá? E tem quórum qualificado para isso. Você tem um quórum mínimo. Então não é tão fácil você chegar e mudar uma Constituição. Por isso a nossa Constituição Federal é vista como rígida. Tá? E um país em que a sua Constituição Federal, a sua Constituição maior, seja rígida e o direito é escrito, digamos que a fonte formal de maior importância vai ser a legislação. Mas detalhe, ela é a fonte formal de maior importância, mas já adianto para vocês, ela não é a única. Ela não é a única. Ela é de maior importância em países em que o direito escrito e a Constituição é rígida e o direito escrito prevalece. A lei, senhores, ela vem de um processo legislativo. E esse processo legislativo existem fases, por meio das quais a lei é produzida. E para ser válida, tem que emanar do poder competente. Como assim emanar do poder competente? Existem 3 poderes. Já existiram 4 no Brasil, mas atualmente nós temos 3. Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Esses 3 poderes, eles têm funções harmônicas e ao mesmo tempo distintas entre si. O executivo executa, governa, o legislativo legisla e o judiciário julga. Mas nada impede que esses 3 poderes assumam funções de outros, que nós chamamos de funções análogas, tá? Como assim? Eu posso dizer que o executivo pode legislar. Como? Através de decretos e medidas provisórias. Uma medida provisória, ela tem lá a sua possibilidade dentro da Constituição Federal. Você não pode editar qualquer assunto através de medida provisória. Você tem ali um rol sobre o que você pode legislar através de medida provisória, mas tem força de lei, vai ser votada e se for votada na Câmara, Senado, acaba virando uma lei. Né? Vem do Poder Executivo. Então, o Executivo, sim, pode, às vezes, legislar. Não que é a sua função típica. Quando ele faz isso, nós dizemos que ele está exercendo uma função atípica do seu poder. Então, vejam que, por essas razões, o Poder Executivo pode sim, né, criar normas, pode sim legislar, dentro, claro, da sua competência. Então, medidas provisórias são do Poder Legislativo? Não. Medidas provisórias são do Poder
Executivo. Pode legislar? Pode, dentro da sua competência, porque a própria Constituição Federal vai dizer no que o presidente da República pode ou não editar medidas provisórias, decretos, etc. E aí vamos para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode, por exemplo, legislar. E tem uma discussão tremenda até onde vai o Poder Legislativo. Por exemplo, existem as tais sentenças normativas que vocês ainda vão aprender o que é, principalmente direito coletivo do trabalho. Elas são normas que emanam do Poder Judiciário, não são leis propriamente ditas, claro, mas elas são cumpridas, têm um prazo de validade de 4 anos e são cumpridas como se fossem leis, alcançando muitas pessoas que não fizeram parte da relação jurídica inicial. E o Poder Legislativo pode até julgar, exatamente, o Poder Legislativo pode julgar. No processo de impeachment, o Poder Legislativo, a Câmara autoriza o processo de impeachment e o Senado, ele trabalha ali como um órgão colegiado, um tribunal, ouvindo as partes e julgando, claro que é um julgamento diferente do Poder Judiciário, mas o Senado atua como um órgão colegiado, julgando o presidente da República, um ministro do STF, por exemplo. Então, o Poder Legislativo também pode, às vezes, agir como um Poder Judiciário. Então, vejam que poder competente é aquele que a Constituição diz que é o competente para criar essas normas, criar essas leis. E aí, senhores, existe uma regra geral para o processo legislativo. Vou mostrar aqui para vocês qual seria essa regra geral. Primeiro, a iniciativa, geralmente vem através de um projeto de lei. O deputado apresenta, o deputado, o senador. Vamos pegar a nível federal, que fica mais fácil vocês entenderem. O deputado geralmente elabora um projeto de lei. Se você for no site da Câmara, você vai ver lá vários e vários projetos de lei, tá? Muitos estão parados há anos, outros anos, depende muito da questão política e o momento que estamos vivendo. Então você tem aí vários processos legislativos, vários projetos, tá? E dentro desses projetos você tem a justificativa, por que você está apresentando aquele projeto, qual é a finalidade dele, enfim. Tá? Depois vem a discussão, geralmente começa-se na Comissão de Cidadania e Justiça, Constituição, Cidadania e Justiça, é uma comissão dentro da Câmara, que vai analisar se aquele projeto de lei ele obedece à Constituição Federal, ou seja, ele não é um projeto de lei inconstitucional. Aí nós temos a fase de deliberação, votação, esse projeto sai da Comissão de Constituição e Justiça com parecer e vai para a deliberação ou sua votação. Depois passa ali pelo sistema bicameral, passa da Câmara para o Senado vai para a sanção ou veto do presidente. Se ele vetar, volta para o Poder Legislativo, se derruba os vetos presidenciais ou se mantém os vetos presidenciais, e aí, derrubando os vetos ou mesmo parando na sanção, essa lei corre para a sua promulgação e posterior publicação. Essa é a regra geral, tá? Mas dependendo do tipo de lei que nós estamos tratando, tá? Esse processo legislativo pode ser modificado, pode se acrescentar mais fases, como por exemplo, as PECs, as emendas constitucionais são votadas em 2 sessões em cada uma das casas legislativas, 2 na Câmara e 2 no Senado. Geralmente, quando passa da primeira sessão, na segunda a votação é até um número maior de aprovação. Fora as questões dos destaques, né? Uma lei pode ser aprovada, mas com alguns destaques, ou seja, algumas particularidades, algumas alterações dentro desse processo, dentro desse item deliberação ou votação, bem aqui, correto? E aí, senhores, essas leis podem ser leis federais, né, aplicadas a toda a nação, leis estaduais, inclusive cada estado, tá, da federação tem sua própria constituição estadual, leis distritais, ou seja, do próprio Distrito Federal, e leis municipais. Interessante falar de leis distritais porque o Distrito Federal ele tem uma competência legislativa interessante. Ele tanto pode legislar sobre matéria estadual quanto matéria municipal. Ele é bem interessante com relação a isso, correto?
Então, nós temos aí, claro que cada um dentro da sua matéria legislativa, dentro da sua capacidade, dentro daquilo que pode fazer. O município, por exemplo, ele pode legislar sobre IPTU, porque é um tributo municipal, ele pode legislar sobre ISS, enfim. Mas o Estado, ele legisla sobre IPVA, ICMS, que são questões relativas à sua competência. E as leis federais, tá, são de competência da Câmara e do Senado, tá, que nós chamamos a junção dos dois de Congresso Nacional. Então, nós podemos ter, tá, leis federais, estaduais e municipais. É uma hierarquia? Até existe, tá? Até existe. Mas a divisão em federal, municipal e estadual, cada uma deve respeitar a outra, tá? Isso é bem importante. Não existe lá necessariamente uma hierarquia, claro que há um nível de importância de uma para outra, mas a gente se depara mais com a competência legislativa. O Congresso cria leis federais, a Assembleia Legislativa cria leis estaduais e a Câmara Municipal cria leis municipais, tá? Então, esse termo lei indica a norma jurídica produzida pelo Poder Legislativo com a participação do Executivo, porque ele faz a sanção e os vetos, tá? Seguindo à risca o seu processo legislativo previsto na própria Constituição Federal ou na Constituição do Estado, municípios, etc. Aí vem as leis ordinárias, leis complementares e também as leis delegadas que nós vamos estudar futuramente, né? Ainda estamos em fontes, não dá para pular para o processo legislativo sem dominar as fontes do direito. E aí, senhores, falar em norma jurídica é falar da Constituição Federal, que é a nossa norma jurídica superior, tá? Nossa norma jurídica superior. É fundamento de validade. Como assim fundamento de validade das demais normas do direito? É simples. As demais normas do direito, elas devem obedecer à Constituição Federal. Não devem ser contrários a ela, senão ela vai ser considerada inconstitucional, tá? A Constituição Federal é produzida pelo Poder Constituinte originário. As leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as MPs, que são as medidas provisórias, hierarquicamente são inferiores à Constituição Federal. Ou seja, tem que respeitar a Constituição Federal. Ela é a carta magna, a lei maior, a nossa mãe, ou lei materna, como chamam, tá? Por isso que essas menores que eu falei aqui, elas têm que ser produzidas de acordo com o procedimento na própria Constituição. Ou seja, vejam que a Constituição Federal ela se apresenta como uma norma jurídica maior. E, além disso, ela dá regras para como as normas jurídicas menores serão criadas. Lembrando que uma norma jurídica menor, se for contrária à Constituição, deverá ser, assim, digamos, extirpada, extinta, exorcizada do nosso ordenamento jurídico através de uma ação específica, tá? Que é a ação direta de inconstitucionalidade, e quem julga, na verdade, a competência para guardar a Constituição, a competência para julgar e processar essas ações diretas de inconstitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal, tá? O STF, a Suprema Corte. A Constituição diz que cabe ao STF, tá, o julgamento de ADIs, que é ação direta de inconstitucionalidade, quando uma lei ou ato do poder público é contrário à nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Maior, que diga-se de passagem, é nossa norma jurídica rígida, tá? Bom, satisfeito a respeito sobre as leis, chegamos a analisar a próxima fonte do direito, que são os costumes, tá? E o que seriam esses costumes? Esses costumes tinham uma força muito grande na antiguidade. Mas alguns países, como a Inglaterra, ainda mantêm fortemente os costumes como fonte do direito. O Brasil também. Mas não é o principal, tá? Teve destaques antigamente, mas não é o principal. Esses costumes, senhores, eles vão perdendo a sua força para o direito legislado, ou seja, o direito criado. São comportamentos costumeiros, o nome já está dizendo, de uma sociedade que acabam virando regra. Mas esses costumes ainda existem e ainda são respeitados, tá? O costume jurídico é formado por dois elementos. Quais são? O uso, ou seja, a prática uniforme
constante repetição, ou seja, um costume ele é um uso reiterado de certos comportamentos daquela sociedade, tá? Aquele comportamento que se repete, se repete, se repete, se repete e acaba se tornando um costume de uma cidade, um costume de um estado, um costume de uma nação. Aquele comportamento se torna repetitivo, costumeiro, e aí o seu uso costumeiro acaba tornando costume. E a convicção de que esse comportamento corresponde a uma necessidade jurídica e social. Ou seja, a própria sociedade aceita que esse costume é importante para ela e tem validade, tá? E aí os costumes podem ser das seguintes espécies. Costume secundo legem, ou segundo a legislação, é aquele que está previsto na lei e tem sua força obrigatória, ou seja, era um costume de uma sociedade e resolveram simplesmente transformar em uma lei, tá? Em uma lei. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da nossa cidade. Posso estar errado, mas São Marçal não é feriado por aí. Mas dia 30, nós sabemos, temos aí o Bumba Meu Boi, e que dia 30 é o encontro de todos os bois de sotaque, de matraque, pandeirão, ali na Avenida São Marçal, que já foi chamada de João Paulo. Que é o João Paulo, né? Na verdade, pai de João Paulo. E a Avenida São Marçal. Esse movimento costumeiro acabou batendo lá na Câmara Municipal, criou-se um projeto de lei, se mudou o nome para Avenida São Marçal e criou-se o movimento do dia 30 através de um costume, e hoje é protegido por lei. E vários outros costumes de um município acabam se transformando em lei, porque era um comportamento que a sociedade acaba por repetir, repetir, repetir e se transforma em um costume. E aí a legislação ela se torna em volta para proteger esse costume. Por exemplo, vamos aqui para o lado, o Círio de Nazaré em Belém. É um evento enorme, gigantesco, já se tornou um costume e existem leis municipais que regulamentam como deve ser feito o Círio de Nazaré. Interessante pesquisar sobre isso, como comportamentos, costumes principalmente isso acontece muito com leis municipais. Costume de uma cidade acaba criando leis para proteger esse costume. Se você for pesquisar no interior do estado, você vai ter leis interessantes, né? Leis bem interessantes que surgiram, leis municipais, de acordo com costumes daquela cidade. Ok? E tem um costume praeter legem, é um caráter supletivo, ou seja, não é reconhecido obrigatoriamente, a lei não pegou aquele costume e transformou ele reconhecido de forma obrigatória, mas quando a lei é omissa, você pega emprestado as regras do costume. Ele preenche as lacunas da lei. Olha, não tem nenhuma lei que fala sobre isso, mas nessa cidade é costumeiro se agir dessa forma. Tá? Por exemplo, antigamente se fazia no Nordeste muitos negócios no fio do bigode. Se não me engano, acho que Ceará tem muito isso, Pernambuco também. Então é algo costumeiro a expressão fio do bigode. E aí, se você tivesse duas testemunhas que provassem ali que o negócio foi realizado no fio do bigode, né, na base da confiança, então você não precisava nem ter um contrato por escrito, né? Você tinha um contrato feito no costume, na honra, né, no costume e na honra. E tem o costume contra a lege, é aquele que dispõe em sentido contrário ao previsto na lei. Aí, senhores, no Brasil não se admite um costume contra a lei, ou seja, em um local, né, se tem um costume de se fazer, por exemplo, todo dia 30 de outubro, um sacrifício, mano. Isso é contra a lei, isso é homicídio, né? Então, não, mas é religião e tal. Mas aí é diferente, né? Aí você tem um costume contra uma lei. E no Brasil não se admite costumes contra a lei, ou seja, contra a lei. Outra fonte do direito, essa aqui muito discutida, se é fonte ou não, é a jurisprudência. Polêmica porque ainda não existe assim um consenso quanto à jurisprudência ser, digamos assim, uma fonte do direito. Mas o que seria então a jurisprudência, esse nome novo, nome estranho que está aparecendo para vocês? A jurisprudência pode ser entendida como um conjunto de decisões essas uniformes, que vão se repetindo, 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 constante dentro dos tribunais, proferida para soluções judiciais de conflitos, e aí
envolvendo casos semelhantes. Casos semelhantes, decisões semelhantes, e essas decisões vão se repetindo, repetindo, repetindo. Ou seja, é como o direito vai se revelando uma sucessão harmônica de decisões dentro dos tribunais. E essas decisões vão se repetindo e vão ganhando aí um corpo de jurisprudência. E é muito comum quando você começa a advogar, ou até quando você começa a estagiar, o seu advogado, o dono do escritório, chega para você estagiar e diz assim, rapaz, coleciona umas jurisprudências aí para fortalecer a sua peça, a sua petição. Aí você vai lá, pesquisa na internet decisões judiciais de tribunais, tá? Não são sentenças, são decisões de tribunais, tem uma decisão colegiada, e aí você pega aquelas decisões, aquelas emendas, que é o resumo daquela decisão, e joga na sua peça inicial, para você mostrar para o juiz que, olha, já existe nesse caso semelhante decisões a favor, decisões contra, são situações que vão se repetindo, aplicada em casos semelhantes. E aí, senhores, frequentemente a jurisprudência vem inovando, isso é uma vantagem, tá? Diferente das leis que são um pouco estagnadas, porque para você mudar precisa de um processo legislativo em si, mas a jurisprudência ela vai se movendo, se moldando a cada caso que ela se apresenta, né? E aí vão se criando o que nós chamamos de preceitos normativos, e essa função normativa da jurisprudência você observa quando há lacunas na lei, ou seja, a lei é omissa. Então, às vezes, você está lidando com uma causa específica, você está lidando com uma situação específica e a lei não se encaixa naquela situação. Você vai recorrer à jurisprudência, ou seja, vai buscar na internet, que hoje é a maior ferramenta de busca da jurisprudência. Antigamente, quando não existia essa facilidade de se achar jurisprudência na internet, se recorria a livros de julgados, revistas que traziam coleções de jurisprudência. Então você chegava no escritório de advogado, estava aquele rumo, aquela pilha de revistas, de diários oficiais com aquelas decisões, ele ia lá, cataloga. Hoje tudo mais moderno, mais tranquilo. Você vai na internet, coloca lá a jurisprudência e o tema que você quer, rapidamente o Google acha em vários tribunais julgados daquela decisão, você pega, coleciona e pronto. E é muito importante a utilização dessas jurisprudências em casos em que a lei ela é totalmente omissa, ela não é direta ao caso. A lei ela é abstrata, mas ela não é perfeita, ela apresenta o que nós chamamos de lacunas, vazios. E você pode, na sua peça, no seu processo, preencher esses vazios justamente com a força, tá, das próprias jurisprudências. Além disso, senhores, pode-se considerar a decisão judicial como uma norma jurídica individual. Ela é uma norma jurídica só que individual, incidente numa situação concreta. E aí você aplica para decisões, situações iguais, semelhantes, decisões semelhantes. A gente viu que isso já existia desde a época dos povos primitivos, em que os líderes tribais eles aplicavam decisões semelhantes para casos semelhantes. E aí se nascia a primeira ideia, a ideia primitiva de jurisprudência. Hoje em dia são juízes julgando casos semelhantes, decisões semelhantes, entendimentos, tá? Semelhantes. Para que isso? Para que a justiça tenha uma ideia linear, não fique ali para cima e para baixo, de acordo com o cliente ou de acordo com a situação. Me lembra muito uma frase na época discussão entre Gilmar Mendes e Barroso. Acho que com certeza vocês devem ter visto essa discussão. Foi recente, em que o ministro Barroso acusou o ministro Gilmar Mendes que ele aplicava a jurisprudência de acordo com o paciente, ou seja, com o cliente, com o recorrente. Então, essa discussão virou meme, né? As frases que o Barroso deferiu sobre Gilmar Mendes acabaram virando vários memes, inclusive foi tema de camisa. Isso aí é muito interessante, essa acusação que o Barroso disse que o Gilmar Mendes, ele escolhe a jurisprudência que vai aplicar conforme a pessoa do processo. Será que é verdade? Aí eu deixo para vocês analisarem e realizarem uma autocrítica da situação. E aí temos os princípios. Os princípios também são fontes do direito. Mas quais seriam os princípios? Para que serve um princípio? Na nossa vida nós temos princípios.
Gostamos muito de dizer aquela frase histórica, milenar: isso vai contra os meus princípios. Não, isso fere os meus princípios. Não, isso aí abala os meus princípios. Mas vocês já se perguntaram o que raio significa princípios? Eu sei que cada um saiu de casa com seus princípios, né? O seu comportamento. Então, princípio, num conceito, seria a postura mental que vai levar um intérprete, um aplicador, a se posicionar da maneira A ou da maneira B. Os princípios são as diretrizes, servem como orientação, tá? Para que a interpretação seja feita de uma certa maneira. E aí, senhores, é uma das funções dos princípios, que são 4. Tá? Então, se posicionar mentalmente diante de uma situação é julgar conforme os princípios. Tá? Então, os princípios são verdades fundantes. Como assim verdades fundantes? Podem ser de 3 modalidades. Os princípios omnivalentes, tá? Válidos para toda forma de saber. Os princípios plurivalentes, aplicáveis em diversos campos do conhecimento. E os princípios monovalentes, aplicáveis em determinada ciência, determinada área, como é o caso dos princípios gerais de direito. Eles são monovalentes porque se aplicam somente no ramo do direito. Tá? Mas esses princípios monovalentes, que se aplicam somente nas funções do direito, eles têm algumas funções, 4 funções básicas dos princípios. Tá? A primeira é a função interinformadora, ou função informativa. O princípio, ele traz uma informação. O princípio, ele traz um conceito. Tá? Princípio da legalidade, traz um conceito de que nada pode ser feito senão através do processo legislativo, etc, etc. Princípio do indúbio pro réu, na dúvida, seja a favor do réu. Ou seja, cada princípio desse, ele te traz uma informação, um conceito, algo que vai servir, tá, de fundamento. Todo princípio tem uma função informativa ou informadora. Todo princípio traz um conceito, todo princípio traz uma denominação. Para que ele serve? O que ele é? Tá? Princípio da ampla defesa e do contraditório. Todos têm direito a se defender com todas as ferramentas possíveis no direito e contradizer qualquer acusação. É um princípio, traz uma informação. Essa é a primeira função. A segunda função é a mais comum entre juízes e muito exercida no STF. É a função interpretativa ou interpretadora. Eu tenho o conceito do princípio na minha mente. Agora eu vou interpretar aquela situação com base no princípio. Eu vou interpretar a situação A, a situação B, C, com base no princípio. E vou julgar. Vou julgar conforme a interpretação que eu tive. Tá? Por exemplo, interpretação razoável, tá? No caso do trabalhador, ele é o polo mais vulnerável, por suficiente, você tem que interpretar a situação mais favorável ao trabalhador. Ou seja, você vai interpretar a situação conforme o conceito do princípio. Normativo supletivo, o nome já está dizendo, normativo supletivo, é aquele que é acessório ou secundário. Ou seja, a lei apresenta lacunas. A lei apresenta lacunas e essas lacunas devem ser preenchidas com os princípios. A regra concreta existe, mas ela não serve para tudo. Você utiliza os princípios para preencher esse espaço. E aí, senhores, a última, mas não menos importante função, a função diretiva e unificadora. E o que significa essa função diretiva e unificadora? Bom, ela unifica o ordenamento, ela dá a direção. Imagine o princípio como um farol. Então, eu tenho o princípio da ampla defesa e do contraditório, de que todos têm direito ao contraditório e ampla defesa. Se eu tenho um processo, eu tenho que aplicar esse princípio. Então, toda a lei que gerar sobre acusações vão ter que garantir a ampla defesa e contraditório, que é um princípio maior. Direito à vida e vários outros princípios, eles servem como direção, tá? Como se fosse um farol. Assim, o legislador, quando vai criar uma norma, ele segue na mesma direção que os demais. Por quê? Porque o princípio está funcionando como farol. Bem aqui em cima da minha cabeça tem uma lâmpada que eu uso para iluminar na hora de gravar os vídeos. Se eu desligar vai ficar escuro. Então, é como se nessa direção da lâmpada ou na direção da câmera, todos seguissem, porque aqui está o princípio e todo mundo deve seguir na mesma direção. Então, todas as leis que forem criadas, todos os procedimentos, todas as normas inferiores, decretos, medidas provisórias, portarias,
terão que seguir a linha desse princípio, seja qual princípio for. Ele dá a direção, para evitar que você tenha leis antagônicas. Se você tem um guia, se você tem uma luz guia para caminhar, você evita que as pessoas acabem tomando direções contrárias e criando leis antagônicas, tá? Leis distintas, leis que acabam se confrontando. E aí nós temos outra fonte do direito, que seria a doutrina. A doutrina também é vista como fonte do direito. Vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes aqui de os doutrinadores. Pois é. Doutrina são ensinamentos. Doutrinas são estudo de juristas, de professores renomados, estudiosos do direito, tá? Que vão apresentar-se através de seus livros, seus estudos, seus manuais, suas monografias, suas teses, comentários, participações. Então essas obras da doutrina, elas têm suma importância, tá? Porque mostram uma interpretação do direito muito útil ao julgador. E se você ver, nós tivemos agora um ministro do STF que antecipou, na verdade, a sua aposentadoria. Estou falando de Celso de Mello, o mais antigo dos ministros na época. Ele antecipou sua aposentadoria, mas se você procurar no YouTube os julgamentos do Celso de Mello, ele usa muitos doutrinadores em seus julgamentos. Ele cita vários e vários autores do direito. Vários e vários autores do direito. Também cita vários filósofos, segundo Hans Kelsen, Rui Barbosa já dizia, Miguel Reale e tal. Eles citam muitos julgadores, muitos doutrinadores. A Carmen Lúcia também, quando faz seus votos, ela sempre gosta de colocar algumas doutrinas, né, de professores renomados, estudiosos do direito, e servem para dar base. No direito romano, por exemplo, o imperador Teodósio II construiu o chamado Tribunal dos Mortos. Aí você, meu Deus, o que é um Tribunal dos Mortos? Ele trouxe a opinião dos jurisconsultos Papiniano, Gaio, Ulpiano e Modestino. Eles já estavam mortos, mas a opinião, os estudos deles se acabavam vinculando decisões, tá? Ou seja, eles já estavam mortos, mas seus ensinamentos ainda influenciavam decisões. Nós temos grandes doutrinadores que escreveram livros fantásticos de direito, que são utilizados diariamente pelas Supremas Cortes, que já faleceram. Então temos aí também em funcionamento um Tribunal dos Mortos. Não são os mortos julgando, mas são obras de pessoas que já morreram, que ainda têm interferência nos julgamentos. Então são vistos sim como fontes do direito, tá? E a doutrina, senhores, ela não se desenvolve em uma estrutura de poder. Ela não produz normas jurídicas. Não estou dizendo, a doutrina criou uma lei. Não, a doutrina não vai criar uma lei, tá? Quem faz isso é o processo legislativo. Ela não vai criar preceitos. Ela não vai vincular comportamentos. Elas ajudam, tá, a produzir modelos dogmáticos, esquemas teóricos, tá, para que os julgadores possam ter firmeza naquilo que eles vão afirmar. Então você imagina sendo um juiz se deparando com inúmeras situações que não existem leis. Você vai recorrer aonde? Você vai recorrer aos doutrinadores, vai ter que pesquisar, vai ter que estudar. Por isso que a gente diz que o direito é constante estudo e leitura. E realmente é, tá? Olha, vejam só, a sociedade evolui, os doutrinadores mudam de opinião, as doutrinas têm que acompanhar a sociedade, todo semestre praticamente saem novos livros do direito e doutrinadores renomados vão criando teses que esses juízes vão seguindo, que esses ministros vão seguindo e assim vai se formando a doutrina, tá? Vai se formando e vai se criando a doutrina. E temos outra fonte aí do direito, que é a famosa equidade. Então, o que seria essa equidade, tá? Também muito conhecida na doutrina como a justiça do caso concreto. Bom, a norma jurídica tem um rigor, um peso. Isso é fato. E o juiz, quando vai aplicar, principalmente no direito penal, ele vai, às vezes, suavizar essa norma jurídica, tá? Analisando as peculiaridades de cada situação. Ou seja, Aristóteles tinha a ideia de equidade, e segundo Aristóteles, equidade é uma forma de justiça, ou seja, aquela aplicada a cada caso concreto e ajustada às suas particularidades.
E isso aqui é muito polêmico quando se fala de direito penal, tá? Por quê? Eu vou explicar. Digamos que você tem, né, você é um juiz de direito penal, e aí você tem duas situações de um crime de furto, tá? Você tem uma pessoa que já teve passagem na polícia, já foi presa 2 vezes e furtou ali, entrou no supermercado, olhou que o caixa estava vazio, sem emprego de violência ou ameaça, senão seria roubo. Ele mete a mão ali no caixa, leva todo o dinheiro do caixa, bota na mão e sai andando. É furto. Roubou todo o dinheiro do caixa. Agora você tem uma pessoa que nunca teve passagem na polícia, tá passando fome, tá com os filhos passando fome, e aí no ato de desespero passa na frente do supermercado, pega um saco de arroz, bota debaixo da camisa e sai. Os dois são presos. Você como juiz, a pergunta para refletir, julgaria com o mesmo rigor da norma jurídica, aplicaria a pena da mesma forma tanto para aquele que esvaziou os caixas eletrônicos sem que ninguém percebesse, ali num vacilo, numa troca de caixa, de operadores de caixa? Julgaria com o mesmo rigor da norma de uma pessoa que roubou um saco de arroz para se alimentar e nunca teve passagem na polícia? A gente sabe que absurdos existem, tem juízes que vão aplicar com o mesmo rigor da lei. Ah, mas a lei tem que ser igual para todos. Tudo bem, mas existe uma coisa no direito penal chamada dosimetria da pena, em que o juiz vai analisar vários fatores na hora de se aplicar a pena. Vocês vão aprender isso em direito penal, com certeza. Ou direito penal ou processo penal. Acredito que em processo penal. Em que quando o juiz ele vai dividir ali a pena em 3 fases, e ele vai fazer o que nós chamamos de dosimetria da pena. E vai ver as circunstâncias agravantes, atenuantes, as causas que aumentam ou diminuem a pena, enfim. O próprio Código Penal, ele já traz ali as causas que aumentam a pena, que a gente chama de causas qualificadas, furto qualificado, homicídio qualificado, roubo qualificado, enfim. Causas que aumentam a pena se acontecerem naquelas circunstâncias. Mas também tem as que diminuem a pena, né? Diminui a pena até perto do mínimo. E também existem algumas da própria lei, como por exemplo nos crimes de pequeno menor potencial ofensivo, como injúria, difamação, calúnia, em que você pode ter uma transação penal, se a pessoa é réu primária, ao invés de ser processada criminalmente pelo que ocorreu, ela pode optar por uma transação penal, paga uma multa, um serviço comunitário, enfim, para não se ver processada. Por quê? Para Aristóteles, essa ideia de justiça é justamente isso, tá? Aplicar o caso concreto ajustadas às suas particularidades. Então, você não vai aplicar a mesma pena para quem furtou uma grande quantia em dinheiro, tá, de um caixa de supermercado e já é uma pessoa que tem várias passagens na polícia, já cumpriu pena e tudo, não é um que nós chamamos de, não é um réu primário, de uma pessoa que roubou um saco de arroz porque estava passando fome e é réu primário. Então, o próprio Código Penal, o próprio Código de Processo Penal, ele já traz essa ideia de Aristóteles sobre equidade, de você aplicar a cada caso concreto uma situação para trazer uma ideia de justiça, para não ficar ali sempre a lei sendo aplicada de forma dura, rígida, como ela tem que ser. Então, sim, a equidade pode ser uma fonte de direito porque ela acaba mudando a aplicação, tá, de como o direito se faz em cada situação. Eu espero que eu tenha sido claro em passar esse conteúdo para vocês sobre fontes do direito, sobre normas, sobre equidade, sobre funções, sobre os princípios, fontes formais autônomas, fontes formais heterônomas, costumes preterlégio, contralégio, enfim. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos canais oficiais, podem perguntar à vontade, eu estou ali para responder. E claro, como sempre no final da aula, aquela famosa despedida, a gente se vê. Até a próxima aula. Bons estudos!